amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar assistindo um vídeo, mas é como um primo meu fala assim, às vezes a gente está gravando, né? A gente está gravando o programa Sentimento Cuiabano. Eu estou gravando isso aqui de madrugada, eu acho que é 2 horas mais ou menos da madrugada agora. Eu dormi cedo ontem à noite, eu acho que era 7 horas da noite. Pegou um sono, eu dormi e fui acordar agora, era uma hora da madrugada. Acordei com aquele pensamento, vamos orar, vamos estudar a Bíblia, e aí vamos gravar, tá? Então deixa eu tirar o colete, tá meio calor, né? Em Cuiabá, eu estou em Cuiabá, Mato Grosso, vamos gravar, beleza, gravar, vamos gravar o que, Senhor? Vamos dar continuidade ao estudo bíblico. Então eu, assim, sentindo uma pressa, sabe? Aquele sentimento de pressa, tem que gravar, grava todos os estudos bíblicos, grava e vai jogando no YouTube. Vai jogando no YouTube. E, tem 20 pessoas inscritas, 21 pessoas, não importa quantas pessoas tem inscritas. Eu tenho que agradecer a Deus, eu estava com 0 inscritos. Já estou com 21, quer dizer, são 21 almas, né? E Deus colocou no meu coração esse sentimento assim, 5 milhões de almas aos pés de Cristo. 5 milhões de vidas aos pés de Cristo, né? Estudando a palavra. Então, eu quero que Deus me use como instrumento para ensinar a Bíblia para 5 milhões de pessoas. 5 milhões de almas, 5 milhões de pessoas chegando aos pés de Cristo. É um sonho, mas é uma coisa que Deus colocou na minha cabeça, não veio de mim, entendeu? Não veio esse pensamento de mim, não, foi uma coisa que veio assim, espontâneo. 5 milhões de almas. Se Deus quer 5 milhões de almas estudando a Bíblia, 5 milhões de almas falando, aprendendo sobre o amor de Deus, então eu me coloquei à disposição. Não sou uma pessoa preparada para isso, não sou. O cara tem uma faculdade de não sei o que, ele foi super bem preparado por doutores, o que. Não, gente, não pense assim, tá? Não pense que eu tenho algum título, mestre, doutor, não sei, não. Eu tenho uma pós-graduação, eu tenho 2 faculdades, mais teologia, que eu não cheguei de encerrar a teologia. Eu não fui ordenado pastor, né? Eu não encerrei o curso de teologia. Eu fiz a teologia até o terceiro, sexto semestre, sétimo semestre, até o 7º semestre. Faltava um semestre só para terminar, que seria aquela parte de evangelismo pessoal, seria a semana de oração, alguma coisa relacionada ao hebraico, matérias de evangelismo pessoal mesmo, entendeu? Naquela época eu iria então, o Dr. Wilson Andruait, que era o diretor do SALT na época, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, ele falou que eu já estava inscrito para eu fazer conferências, estudos bíblicos não, era semanas de oração, e trabalhar em conferências com conferencistas do Rio Grande do Sul. Eu ia para Porto Alegre. Eu ia ser um dos teologandos lá do IAE, que iria para Porto Alegre. Mas, aí eu saí para Coportar, conheci a mãe da minha filha, né, minha ex-mulher, e aí eu acabei, aconteceu várias coisas, né, que eu acabei desviando aí o objetivo de ser pastor. Casei com ela, eu tive agora uma família para sustentar, né, e eu queria então voltar para o colégio para fazer a continuidade do curso de teologia e terminar a teologia, né, ser pastor. Mas a minha mulher na época falou, não, eu não quero ser esposa de pastor. E eu já tinha minha filha, né? Minha filha já tinha nascido. Como ela não queria ser esposa de pastor, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ficar com a minha filha e com a minha família, né? E com a minha esposa. Então, aí eu desviei meu ministério para viver essa vida. Mas isso é passado. Depois eu vim para Mato Grosso, para Cuiabá, fiz a faculdade de História na UFMT, né? Aí complementando com Filosofia, e estamos aí. Aí eu fiz particular, né? Pela Uninter, o curso de jornalismo, entendeu? E sempre atuando na igreja. Eu sempre tive cargos na igreja, sempre frequentando, firme na igreja. Nesse ínterim,
quando meu casamento acabou, eu viajei para os Estados Unidos, eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos, na cidade de Newark, New Jersey, e também na cidade de Kearney. Kearney fica do lado do Newark, New Jersey. Morei lá, aí constantemente eu ia para Nova York, porque é um pulo até Nova York, até Manhattan. Conheci aquela região, trabalhei em lanchonetes ali naquela região ali dos Estados Unidos e vivia uma vida num país de primeiro mundo. Cometi a besteira de 2000, antes de começar a Copa de 2014, de sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil. Para mim foi uma tremenda bobagem, porque eu devia ter continuado lá, meus colegas que continuaram lá estão lá até hoje, casaram, estão muito bem, e eu voltei para o Brasil. Bom, aconteceu isso aí, né? Saudade do Brasil, acabei voltando para o Brasil. Agora estou com muita vontade de voltar para os Estados Unidos, estou com muita vontade de, inclusive, voltar para o Canadá. Mas isso é plano de Deus, é projeto de Deus para o futuro, né? Se Deus tivesse projeto para mim, futuro, beleza. No momento, o projeto que Deus está tendo para mim é pregar a palavra de Deus, tá? Então, ontem nós terminamos o estudo, nós falamos sobre o amor de Cristo, o amor de Deus, né? O divino amor, o amor de Deus. Nós estudamos sobre o amor divino, né? E hoje nós vamos estudar sobre a oração. Jesus e a oração, a importância da oração na vida do crente, tá? Jesus e a oração. Restauração do bem, nós já falamos, porque a restauração do bem foi aquele assunto sobre o mal, né? Sobre quem que deu origem do mal. Já falamos sobre esse assunto, né? Agora a gente vai pular esse restauração do bem, porque já falamos sobre esse assunto, a gente vai falar sobre Jesus e a oração. A importância da oração, né? Como é importante você ter um relacionamento, uma comunicação direta com Deus. Antigamente tinha um estudo bíblico chamado assim DDD, né? Descagem direta a Deus. Lembra desse estudo bíblico? Quem é mais tempo na igreja? DDD, descagem direta a Deus. Falava sobre a oração. Hoje, Jesus e a oração é o tema do estudo de hoje, né? Jesus e a oração, tá bom? Esse é o tema de hoje. E aqui no quebra-gelo, né, na introdução, nos conta a seguinte experiência. A oração é parte fundamental da vida cristã. É orando ao Deus Todo-Poderoso, em nome e pelos méritos de Jesus, que obtemos perdão para os pecados e o poder para vencer as tentações. Sem a oração, morremos espiritualmente. Muitas vezes, porém, a oração se torna apenas uma repetição, né? Uma repetição ou um discurso com palavras vazias. Jesus nos ensinou a falar com Deus com a mesma confiança que uma criança fala com seu pai. Certa vez perguntaram ao escritor C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, lembra? C.S. Lewis, um dos maiores pensadores cristãos, por que ele orava em favor de sua esposa que estava com câncer. E ele respondeu: Deus não precisa de minha oração. Sou eu que preciso dela. A oração me aproxima de Deus, revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade. Seu reino, sua pessoa, a oração muda principalmente a mim, minha visão de Deus, do próximo e das circunstâncias. Essas são palavras de C.S. Lewis. Então, meus queridos, vamos estudar o que a Bíblia diz sobre a oração. Oração é um tema bastante interessante, porque a Bíblia fala muito sobre oração, né? Fala várias experiências onde profetas e homens de Deus oraram. Então nós vamos usar bastante textos bíblicos, tá? Não serão só aqueles 6 ou 8 textos bíblicos que nós costumeiramente usávamos, mas mais textos bíblicos. Então, talvez esse estudo fique mais longo, né? Já foram 9 minutos agora, mas talvez o estudo fique mais longo por causa disso, né? Aí em Lucas capítulo 18, 9 a 14, ali Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, doutor da lei, né, fariseu, e o outro era um publicano. O que era um publicano? Um cobrador de impostos, uma pessoa muito considerada muito pecadora, né, para os judeus da época. Então ambos subiram ao templo para orar. O fariseu,
ele orava dizendo assim: Senhor, graças te dou, Senhor, porque eu sou um dizimista fiel, porque eu sou um verdadeiro filho de Israel, e porque o Senhor tem me abençoado, não sou como aquele miserável publicano, né? Mas eu sou um homem fiel, que guarda os mandamentos, e eu vim aqui orar, e sabe, ele se gabou diante de Deus. Já o publicano, que estava ali para orar também, o publicano disse que ele nem ousava levantar o olhar para Deus. Ele ali humilde, né, pedia Senhor, ele falava: Senhor, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou um miserável pecador. Tem misericórdia de mim, que eu sou um miserável pecador. E saiu dali. E aí Jesus falou assim: olha, quem saiu desses aí do templo justificado? Aquele que se gabou, né? Ou o publicano humilde, fez a oração humilde. Então, digo para vocês que o publicano, que falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador, saiu dali justificado, saiu dali, a oração dele foi ouvida por Deus, foi atendida por Deus. Quanto ao outro, né? Então, Cristo, ele contou essa história sobre a diferença entre uma oração vazia e uma que Deus tem prazer em responder. Um cobrador de impostos, um publicano e um fariseu, um religioso, oravam no templo. No seu coração, o fariseu se achava melhor do que os outros. Certamente, quem via aquele homem orando tinha certeza de que ali estava um santo, entre aspas. Já o cobrador de impostos, o publicano, sabia que sua vida era indigna, tinha vergonha de olhar para o céu. Mesmo assim, apelou para a bondade de Deus e suplicou suas misericórdias. Tinha consciência de que não merecia a graça divina, mas sabia que o Senhor é compassivo e bondoso. Ao contrário do fariseu, que se achava justo e não precisava de Deus, o publicano pediu humildemente o perdão e foi justificado. Como abrir o coração a Deus e experimentar seu perdão? Através da oração, né? Vamos ver como que através da oração você pode encontrar o perdão de Deus, né? Você pode encontrar a redenção em Cristo Jesus, né? O que a Bíblia nos ensina então sobre a oração? O primeiro texto está em Mateus capítulo 6, verso 6. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Mateus 6, 6. O que diz aqui a palavra de Deus? Em Mateus capítulo 6, verso 6 diz assim: mas ao orar, Jesus ensinando, tá, sobre oração. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Oremos. Querido Deus, nesse momento que estamos aqui no nosso estúdio, né, no nosso quarto, em segredo, Senhor, em secreto, né? Na verdade, agora em público, porque todos estão assistindo, nós pedimos, Senhor, a tua iluminação, a tua clarividência, a tua inspiração no estudo da tua palavra. Que esse estudo venha de encontro às necessidades daquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo e que esse estudo seja transformador na vida delas sobre o assunto da oração. Que nós aprendamos cada vez mais como nos aproximarmos de ti através dessa ligação direta que é a oração. Em nome de Jesus, pedimos o Espírito Santo derrama teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, primeira coisa, orar sozinho, em segredo, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Então, a primeira coisa, Deus ouve nossas orações e aqui fala que ele vai dar recompensa. Então, ele dá respostas. Deus ouve a oração e dá a resposta, né? Segundo aqui Mateus 6,6. Outra maneira, em João 14, verso 13 e 14. Vamos só ler esse depois de volta no próximo vídeo, tá? São João 14, 13 e 14. O que a Bíblia nos ensina sobre a oração? São João, outro texto é São João 14. Vamos lá. É o quarto evangelho, né? São João 14, verso 13 e 14. São João 14, verso 13 e 14. (14, 13 e 14) diz assim: e tudo o que vocês pedirem, é Jesus também falando, tá? E tudo o que vocês pedirem em meu nome, disse Jesus, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui, Deus está nos ensinando que os nossos pedidos devem ter sempre em vista a glória de Deus e pedir em nome de quem? Sempre em vista a glória de Deus e pedir em nome de Jesus. Tá? Né? Este é um dos segredos, né, que Deus nos ensina sobre oração. A gente vai parar o vídeo aqui, já foram 15 minutos. A gente volta no próximo vídeo falando sobre o mesmo tema, tá? Jesus é oração. Não perca o próximo vídeo, tá? Vamos lá.